somos a lista B de vamos ganhar, claro, e esperamos que sinceramente tenha corrido, tivemos 3 semanas de trabalho intenso e esperamos que as próximas 2 sejam semanas boas de confraternização de todos e também apesar das dificuldades dos contactos, mas também, acima de tudo, uma das situações que nos move e que nos motiva é, acima de tudo, o Futebol Clube do Porto sair disto melhor ainda, mais reforçado. E por isso mesmo o Nuno conseguiu juntar esta equipe, que é uma equipe que eu passo a apresentar. O Nuno Lobo dispensa apresentações ao candidato a presidente, ali ao vosso lado direito na mesa de centro. O Dr. Martins Soares é o candidato a presidente do Conselho Consultivo. Superior, isso. O Arthur, do lado direito, na outra mesa, é o nosso gestor financeiro, o Dr. Silva. O José Moutinho, o homem das nossas modalidades, pelo menos aparentemente formos eleitos. Deste lado, que estou a tapar, o António Nunes, Conselho Disciplinar, e também o Franco, o nosso presidente da MAG, da mesa da Assembleia Geral. Dizer-vos que isto é a apresentação formal do nosso programa, já o fizemos distribuição pela imprensa e também por todos os nossos colegas desculpem que eu estou aqui a tapar aqui pelos nossos colegas de direção. De qualquer das formas, vamos nestas 2 semanas que faltam tentar ser mais intensivos na divulgação do programa e tentar que o programa chegue o maior número de vezes por via digital, já que atendendo ao confinamento não podemos fazer encontros de sócios. Naturalmente, nestas 2 semanas vamos tentar um bocadinho investir nas visitas às delegações, que é a única forma mais ou menos controlada que podemos ter para informar os sócios, e vamos apostar, obviamente, nas redes sociais, com a página de candidatura do Nuno Lobo, que já está no ar, e também com um site que sairá na próxima terça-feira, quando a lista dos órgãos sociais ao Futebol Clube do Porto for entregue e oficialmente aceite, e aí sim, ainda vale a pena conhecerem todos os nomes que estarão disponíveis para integrar a nova direção do Futebol Clube do Porto. A sessão vai ser muito simples. O Nuno Lobo usará a palavra para dizer o que entender conveniente nestas circunstâncias, sobre o programa e também sobre como é que chegamos aqui. E também o Dr. Martins Soares, que é um ilustríssimo portista, como todos nós somos também, mas ele também já foi a votos 2 vezes e por isso as duas pessoas que estão digitadas e conforme combinámos para poderem dizer da sua justiça. Se, entretanto, os senhores depois quiserem declarações que não podemos combinar no final da sessão, os candidatos ficarão aqui na mesa e poderão depois, obviamente, fazer as fotos e fazerem o que entenderem, deixarem conveniente. Muito obrigado. O meu nome é Marco Correia, estarei sempre à vossa disposição, quer na página, quer também na candidatura do meu nome. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu não poderia começar esta sessão sem deixar de elogiar o Dr. Matos Fernandes, que é o atual Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto e o Presidente da SAD do Futebol Clube do Porto, pela maneira democrática e pela maneira exemplar como tem conduzido estas eleições. É a única pessoa, se calhar, que tem efetivamente, não tem feito qualquer tipo de distinção entre qualquer lista e tem sido uma pessoa que é aberta a tudo aquilo que efetivamente lhe é proposto e a qual ele aceita sem ouvir qualquer tipo de comentário. Evidentemente que eu espero que o Franco, o futuro Presidente da Assembleia Geral, tenha, digamos, no Dr. Matos Fernandes, um espelho daquilo que é realmente conduzir uma Assembleia, mas eu sei que conheço e sei que efetivamente vai novamente conduzir a Assembleia da minha parte. Eu gostava só de dizer como é que cheguei aqui e porque é que cheguei aqui. Porque efetivamente, portanto, eu candidatei-me ao Porto 2 vezes, em 88 e 91, quer dizer, e disse que não seria mais candidato se efetivamente aparecesse mais nenhuma candidatura, além da minha, eu votaria novamente a candidatar. Aparecerem estas candidaturas todas que estão até aqui, eu disse que se todas falassem comigo, eu efetivamente avançaria pela minha 3ª vez, porque não há 2 sem 3. Evidentemente que, tendo falado com todas, a única que efetivamente veio ter comigo foi efetivamente Nuno Lobo. Eu, como lhe
Superior, porquê? Porque, efetivamente, o Conselho Superior é um órgão eleito pelo método de D'Hondt e que, portanto, trata do seguinte: velar pela observância dos estatutos e propor a alteração, digamos, dos mesmos por sua iniciativa, emitir pareceres expressamente estabelecidos nos estatutos nos que existem e quando solicitados pela direção, dar pareceres para os mesmos, apresentar sugestões à direção e ao Conselho Disciplinar sobre as questões relevantes do clube e sobre aquilo que tudo passa mal dentro do clube e aprovar ou modificar o regimento. Portanto, estas são única e exclusivamente as funções do Conselho Superior. E como são as funções do Conselho Superior, não têm nada a ver com a direção. Portanto, é um órgão que está à parte e que é constituído por elementos que são eleitos pelo método de D'Hondt. Evidentemente que quando ele me fez esse convite, eu aceitei e então constituí uma lista que realmente é uma lista constituída por membros bastante antigos. Tenho um membro 300 e tal, um membro 2000, um membro 1000 e tal. Portanto, são tudo mortistas de gema que nasceram e que são sócios há mais de 20 e 25 anos, quase todos. Não podemos deixar, por exemplo, toda a gente conhece o Jorge Vieira, não é? Jorge Vieira, que foi efetivamente uma pessoa que foi portanto, diretor da parte de futebol no tempo de José Maria Pedroso, não é? Que trouxe o Covilhas lá de fora, portanto, que é praticamente o padrinho de António Oliveira, portanto, o seu currículo é um currículo extenso que toda a gente sabe quem é. Portanto, eu tentei constituir uma lista, portanto, de pessoas que gostem do Futebol Clube do Porto, que amem o Futebol Clube do Porto e que estejam dentro de um Conselho Superior para dar os conselhos necessários para que o Porto tenha, digamos, um caminho direito, correto e portanto, sem movimentos e contra ninguém e contra todos. Tenho comigo também o Valdemar, tenho o Correia, estou a ver aqui o Pedro Barros, enfim, o Fernando, o Guilherme, e tem graça, muitos destes, alguns que aqui estão, têm aqui uns nomes nesta bandeira, que foi a bandeira da minha segunda candidatura às eleições de Futebol Clube do Porto. Estão aqui à volta, ainda estou assinado. Obrigado a todos, que ainda somos vivos. Metade destes já morreram, mas vocês continuam e agora vamos com certeza entrar nesse sorte. Portanto, nada mais tenho a dizer, estarei disponível para resolver, esta é a minha posição e, portanto, esperarei liderar o Conselho Superior e servir o Futebol Clube do Porto como portista, como amante do Porto e com o conhecimento que tenho do Futebol Clube do Porto ao longo dos anos, com a ajuda destes sócios idóneos, antigos e que, portanto, também amam o Futebol Clube do Porto. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Ministro Soares. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos. Antes de mais, agradecer a vossa presença aqui aos órgãos de comunicação social e também agradecer a todos os associados que confiaram desde o primeiro minuto nesta candidatura. Num tempo difícil, num tempo muito, muito difícil, de salientar que houve pessoas que acreditaram em nós. E então, o propósito desta candidatura qual é? Já como é sabido, não é? A situação atual do nosso Futebol Clube do Porto, tanto a nível desportivo como a nível financeiro. São situações que nos levaram a avançar para tentar dar um novo rumo ao Futebol Clube do Porto. Não nos revemos nestes últimos anos, como calculam, nestes dois pontos que eu referi. São 25 títulos possíveis, ganhamos 2. Sem falar nas nossas modalidades. Isso tudo levou-nos a avançar. Agora, também agradecer à equipa, que eu sei que tenho super competente comigo. Já o Dr. Amaro já os anunciou, não é? E é um prazer enorme, e vocês desculpem também o meu nervosismo, estar aqui com esta bandeira e estar neste sítio. Não, as pessoas muitas vezes é o seu lugar de sonho, não. Porque houve alguém que disse uma vez que era a cadeira de sonho e passado um ano foi-se embora.
E eu não quero isso. Eu estou aqui, espero que vocês já viram, acho que vocês têm acesso, já é público o nosso programa, em que enquadra 250 propostas e que eu acredito seriamente, essas propostas são viáveis. Não há sonhos aqui megalómanos, não há sonhos, são viáveis. Tudo em prol do crescimento do nosso Foco do Porto. Para me afastar um bocado. Desculpa. E pronto, basicamente será isso, envolver, que eu acho que é muito importante, que acho que ao longo destes anos o Porto tem perdido aquela proximidade com os associados. Vemos isso muitas vezes no nosso querido Estado de Dragão, vemos isso nas nossas modalidades, onde há um perder que é importante para a vitalidade de um clube, um perder da juventude também nesse clube, e nós temos uma coisa importante. Eu tenho aqui comigo uma coisa curiosa, que em 1982 o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa defendia que é isto, uma equipa jovem. Ora, se ele defendia uma equipa jovem, cá estamos nós. Nós somos a equipa jovem, aliada à experiência do Dr. Martins Soares, entre outros, não é? Já não basta referir aqui as pessoas que estão aqui à nossa frente. E é com esse propósito, basicamente é com esse propósito que nós queremos chamar o Porto, chamar os sócios a participarem na vida do Futebol Clube Porto. É isso, são muitas as situações que temos assistido ao longo deste tempo, em que nós queremos reverter com o amor que temos ao Futebol Clube Porto. Basicamente é isso. Não sei se querem agora, alguém quer pôr alguma questão, ou alguém queira pôr uma questão, não sei. Eu não sei se precisa do microfone. Quer ver? Não sei se me ouvir. Eu ouço. Olá, como está? Para a SIC Notícias. Eu vi algumas das ideias que tem para o clube, por exemplo, a construção de uma nova academia, com a atual situação financeira do clube, com 444 milhões de passivo, com um aumento de 36 milhões no último semestre do ano anterior. Como é que se propõe a fazer essas obras com as contas neste estado? Repara, uma pergunta interessante. Esse projeto da academia e esse projeto do centro de estágio, há quanto tempo é que está já planeado? Há muitos e muitos anos. Ora, o que nós temos a apostar, e isso está nas nossas propostas, há formas tipo, através da sponsorização, através de uma forte sponsorização, o aumento do número de associados, também está nas nossas propostas, o branding do nosso nome, o naming no estádio. Repare, nós temos Portugal, o país de Portugal, a língua portuguesa é muito rica. Onde é que está o Porto? Nos países, estou a falar Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola. Há que levar esse nome do Porto fora, arranjar comunicação, merchandising, e é possível. Eu penso que é possível que com a nossa competência, com o nosso amor, com a nossa dedicação ao Futebol Clube Porto, arranjar soluções. Sei que a situação, como disse, referiu, é grave, do Futebol Clube Porto, muito grave, mas penso com forte apoio, nós vamos conseguir chegar àquilo que pretendemos. Outra pergunta? Sim. Se quiserem, estão à vontade, porque é a oportunidade de nos encontrarmos, vai haver muitas mais. Se quiserem algum dos senhores perguntar sobre o programa, alguma especificidade, nós temos lido os relatórios de contas, os relatórios consolidados, e portanto o programa foi feito e ciente por todos nós que estamos no núcleo, e o objetivo é exatamente alargar um bocadinho a sponsorização e diminuir o encargo, como o mesmo já disse em vários jornais, da Liga dos Campeões, porque é como contar com uma coisa que não sabemos sempre que se vamos ter. E portanto um clube grande, que é isso que temos sentido, um clube grande é grande se tiver um número associado grande.
E temos exemplos europeus que os clubes são grandes, não é só pela marca, porque têm efetivamente números de associados em todos os continentes do mundo. Por isso é que, se quiserem perguntar alguma coisa das 250 medidas que estão plasmadas no programa, o Nuno estará à vossa disposição. Se não quiserem, agradeço-vos a vossa presença e esperamos que no fim disto tudo o Futebol Clube do Porto, saia mais reforçado, porque a nossa ideia é exatamente essa. Só viemos às eleições para tornar tudo isto um debate muito mais interessante para todos e podermos, de certa forma, também defender as nossas ideias que temos plasmadas e que defendemos e que achamos que para o clube nós temos, arrisco-me a dizer, que temos um projeto do clube que será talvez o maior projeto de um clube europeu de futebol, e por isso, se o conseguíssemos implementar no Futebol Clube do Porto em 4 anos, não tenho dúvidas nenhumas que no fim dos 4 anos ali o jornalista não ia perguntar como é que a gente ia resolver a questão da dívida, porque já teríamos menos dívida. Se quiserem, é como vos digo, eu só estou a fazer, se quiserem fazer alguma pergunta, Jorge Vieira. Como vocês devem calcular, é muito difícil. Vocês sabem disso, não? 250 propostas que apresentamos no mar de fio. São tantas as hipóteses que temos de aquilo que é definido na Esperança, o Porto todo, uma pessoa que chega de fora, chega ao nosso aeroporto, o que é que temos a nível de nome de foco do Porto? Nada. Por que não criar sinergias, por exemplo, criar protocolos para a Câmara, com as instituições da cidade? É preciso dinamizar o nome de Futebol do Porto, levá-lo ao seu sítio, que é. Não é no sítio, o atual sítio em que nos encontramos, não é esse o caminho. São centenas de ideias que temos e que vamos conseguir fazer com que o Porto regresse ao seu lugar, o lugar que merece. Eu não sei se o Arthur queres falar um bocado na. Ai, não tens microfone. Posso falar algo? Podes falar, não? Fala. Tem aqui Tem um microfone. a terceira, que é a nossa responsável financeira. Ora, muito boa tarde. Portanto, nós estamos aqui para tentar ajudar o nosso clube, se assim o entenderem como a melhor solução para o clube, precisamente porque entendemos que nesta fase o nosso clube precisa da nossa ajuda, da ajuda de todos os esportistas. A situação financeira, como sabem, é muito débil. Isto é factual. Os meus ex-colegas da Ernst & Young, que são os nossos auditores, porque eu comecei a minha carreira, alguns dos primeiros anos da minha carreira, estive na Ernst & Young precisamente, coincidência, mera coincidência. Certificam as contas, dando-as como corretas, mas não prescindem de enfatizar expressamente que têm muitas dúvidas sobre a continuidade do Grupo de Futebol Clube do Porto enquanto grupo empresarial, se nada mudar em termos de gestão, ou seja, põem em questão o going concern. Isto é, portanto, a situação mais crítica que se pode encontrar e, portanto, os sócios do Futebol Clube do Porto têm que assumir a responsabilidade e tentarem, em uníssono, ajudar o clube a recuperar a sua posição. Nós temos 51 milhões de prejuízo no primeiro semestre deste ano. Sabemos nós que o ano económico para um clube desportivo coincide com a época desportiva. Portanto, o primeiro semestre é até 31 de dezembro do ano transato. O segundo semestre será até 30 de junho deste ano. A acumular a isto, temos de facto um segundo semestre que, assim, embora tenhamos um afastamento precoce das competições europeias, face ao que seria expectável, temos este mal que atinge o mundo
que portanto, também nos vai atingir a nós. O total do passivo, como a própria questão da imprensa se referiu, é de cerca de 440 milhões. Há que reestruturá-lo. Tivemos um episódio, ou estamos precisamente a viver um episódio que seria evitável, que é o protelar do reembolso da tranche do empréstimo obrigacionista. Isto é muito mau, porque é menos um trunfo para o futuro, porque numa futura emissão, se porventura fosse um dos pontos a explorar, numa futura emissão de um empréstimo obrigacionista, poderia não ter a adesão necessária por descredibilização dos investidores. Já se empurrou para a frente a resolução de problemas, resolvendo o problema do imediato com a antecipação de receitas. Temos os 150 milhões de altíssimo da Superboc, que em termos, até que deveriam constituir receita efetiva, cash, entrada em caixa, entrada nos cofres de clube até 2024, e vão ser tão somente proveito económico que não financeiro. O que é que isto é? As próximas contas até 2024 vão ter uma ajudazinha em termos de resultados líquidos a apresentar, vão ter uma ajudazinha do diferimento desses proveitos e da imputação desses proveitos, mas em termos financeiros, em termos de tesouraria, em termos de entradas no cofre do clube, zero. Como diz um dos grandes representantes dos portugueses no futebol, bola. Portanto, a próxima direção vai ter um proveito nas contas sem a correspondente entrada, sem o correspondente fluxo financeiro. Portanto, parafraseando o jogo da sueca, foram utilizados trunfos a trunfo à palha. E estamos com poucos trunfos para as jogadas finais. Quanto às vendas de passos nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o Futebol Clube do Porto efetuou vendas de direitos esportivos na casa dos 438 milhões de euros. Ora bem, deduzidas das comissões e outros custos relacionados com essas vendas, o retorno a receita líquida é de tão somente 258 milhões. Ou seja, 40% perderam-se em comissões e outros custos relacionados com as transações. Isto é factual, não estou a fazer juízo de valor, não é? Ou seja, é irrefutável. Podem ser apresentadas justificações ou desculpas, mas não podem dizer que o que eu estou a dizer não está correto. É factual a leitura dos números. Portanto, tivemos um encaixe de 258 milhões. Encaixe líquido. Comprámos 320 milhões de direitos desportivos, do passe, dos jogadores. Ou seja, temos aqui um balanço negativo, balanço das transações negativo, de 70 milhões. Num clube que, teoricamente, porque se calhar em termos de poderio financeiro não somos propriamente um clube europeu, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, etc. Somos grandes, mas há 5 ou 6 clubes, ou se calhar o top 10 é difícil de equivaler em termos de poderio financeiro. Portanto, nós temos que ser tendencialmente um clube vendedor. Não é isso que se tem passado. Entendemos que está em causa o futuro, ou melhor, ou menos bom, do Futebol Clube do Porto. Agora, se calhar, o Dr. Martins Soares avaliza-me ou não esta frase, que é para grandes males, grandes remédios, mas quanto mais avançado estiver o mal, mais contraindicações terá a patologia, não é assim, doutor?
Está decidido. Ora bem, os sócios, como eu disse, os sócios têm que assumir a responsabilidade da necessidade de mudança e risco associado. Se não forem os resultados desportivos, quanto mais dizer por causa das contas. É obrigatório. Nós, sócios, temos que reagir. Pronto, creio que... Eu acho pronto, para finalizar, muito daquilo que disse o Dr. Arturo, há um culpado também nisto. Nós, Futebol Porto, também temos culpa. Como? Na nossa passividade. A passividade do Porto é total. Só para todos estes problemas técnicos que eu sou licenciado em Economia e Gestão, são em Ciências Históricas. Tudo o que o Dr. Arturo disse, também o culpado, há dois culpados. O Porto e o clube, o rival do clube lá abaixo. É o seguinte, estes últimos 6 anos, uma das marcas que essa equipa é conhecida é pelos, vocês sabem, os vouchers, os e-mails, as toupeiras e tudo. Reparem, esse prejuízo não é só desportivo, esse desportivo é financeiro. Porquê? O Porto, se não for campeão, o Porto não sendo campeão, perde a nível financeiro também. Não é? O Porto, se for campeão, o Porto tira dividendos disso, a entrada na Liga dos Campeões Europeus, o nome do Futebol do Porto é elevado ainda mais alto. Não acontecendo isso, e isto tem sido o para nosso cada dia. Todos os anos, o depauperar da nossa instituição, e algo que leva sempre a melhor, que é o clube rival, o senhor esqueci o nome. O senhor dos caminhões. Os pneus. Não é? Não é? Reparem, é que isto, nós não podemos ficar parados a ouvirem Cláudia Santos, a senhora responsável por pagamento dos vouchers. Não podemos. Temos que tomar uma voz ativa. Não podemos ficar parados a ouvir que os árbitros vão viajar com a equipa encarnada, juntamente com a equipa encarnada. Comunicação de Futebol do Porto. 0. Há que dar um grito de revolta e de esperança. Eu disse-lhes que este era um candidato à moda do Porto. É mesmo. Mas, amigos, Eu acho que vou ter de fazer um ou dois diretos. Deixem-me só, por favor, isto é o tempo passa e eu não tenho que fazer aqui 2 diretos Eu tenho que sair. para o Sport TV e também para o canal. Agradeço a vossa presença, naturalmente, se tiverem sempre, vão ficar sempre com o e-mail da candidatura, se precisam de alguma coisa, estamos sempre disponíveis, o número de todos, acho que tem o número dele, e vamos continuar a estar em contacto de forma virtual, porque não vamos ter a oportunidade de nos juntarmos mais, não é? Apesar de eu ter programado fazer um encontro com os sócios, mas não há possibilidade, até porque, como viram, isto foi entradas controladas e limitadas, e eu nem trouxe toda a gente que queria, a minha prima, a Luísa, a minha mãe, mas vieram os nossos amigos e também as pessoas que faziam parte da lista. De qualquer das formas, agradeço-vos muito, estejam connosco e votem, obviamente, na lista B. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.